procuram atividades de lazer, como cinema e teatro. Mas muitos adultos buscam saídas para baratear os passeios, como a meia entrada. Mas vocês sabem quais os direitos da meia entrada? A gente vai explicar agora, né? Isso, Ana Rebeca, bom dia, seja bem-vinda. Conte aí pra gente quem é que pode ter esse direito, né, da meia entrada. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. É garantir o acesso, né, a diversos serviços. A gente coloca aqui teatro, por exemplo, né, ao cinema. E aí é justamente garantir essa meia entrada, que é um valor pela metade, né, para garantir o direito de ter acesso a algumas atividades. A gente vai entender melhor agora com o André Martins, que é professor de Direito Constitucional da Unassal Caruaru. Professor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Todo mundo pode ter uma carteirinha que dá direito à meia entrada ou não? Tem que seguir o que diz a lei federal. Bom dia. Bom dia, minha querida. É importante destacar o seguinte, que o direito ao lazer, ele está constitucionalmente estabelecido. E esse direito ao lazer, ele precisa ser o mais pleno possível. E por óbvio que, levando em consideração inúmeras ações governamentais vinculadas à própria legislação estabelecida, é preciso que hajam mecanismos para que o lazer chegue ao máximo de pessoas possíveis. E aí essa meia entrada, ela tem como objetivo exatamente fazer com que aqueles que não consigam pagar pela entrada completa possa ter direito também a viver essas experiências vinculadas ao direito ao lazer. E o que acontece? Lá em 2013 tem uma lei que estabelece exatamente alguns critérios para quem pode e quem não pode ter acesso a esse direito. E aí, na Lei Federal 2.933, como eu já falei lá de 2013, ela estabelece que, por exemplo, os jovens que estejam estudantes e tudo mais, idosos, por óbvio, a própria Constituição também trouxe significativas alterações no direito dos idosos, que esse grupo, por mais que as pessoas ainda tenham um certo estigma, também precisam ter direito ao lazer, e por óbvio, para aqueles hipossuficientes que estão no cadastro único, e os jovens entre 15 e 29 anos. E o que acontece? É importante que, uma vez tendo sido estabelecido esse direito constitucionalmente ao lazer, essas normas infraconstitucionais que também estabelecem, vale destacar que antes de 2013 nós já tínhamos outras normas que também estabeleciam esse direito. Quando eu estava lá no ensino fundamental, e muitos de vocês também estão assistindo, vocês lembram que nós já tínhamos direito, antes de 2013, a essa meia entrada. Só que aí muitas delas vinculadas a você pagar um determinado valor e ter a sua carteira de estudante, um valor pífio, né? Insignificante, mas que trazia como consequência que você tivesse acesso a essas entradas. Mas aí, por exemplo, agora com o CAD único, basta que você tenha confirmado que faz parte desse cadastro, sendo hipossuficiente, baixa renda, que você também vai ter direito a entrar nesses lugares. Outro ponto importante que precisa ser destacado é que com o próprio idoso, como o Estatuto do Idoso e outras normas complementares a essa, também estabelece quais seriam as regras para esses idosos também terem acesso a esses lugares. Outra coisa importante se nós temos direitos, aqueles que organizam esses eventos também devem ter deveres, e os deveres de estarem vinculados a verificar essa documentação e a não trazer embaraço para que essas pessoas tenham seus direitos estabelecidos. Não pode negar essa entrada, né? Mas eles precisam comunicar que está oferecendo esse serviço, por exemplo, o cinema. A gente já sabe que funciona assim, um teatro, a gente sabe que funciona, eles dizem. Chegando lá, o que poderia ser negado? Qual a situação que eles poderiam negar esse acesso? Se você não consegue confirmar, comprovar por meio de documentação, ou se aquela informação que você está dizendo é realmente fidedigna. E porque é muito interessante isso, porque esses produtores de eventos, eles precisam seguir à risca os critérios que são estabelecidos. É óbvio que imagina aquele evento dos mais concorridos, aqueles shows que inúmeras pessoas esperam por anos aquele determinado cantor, principalmente, vir para o Brasil. Então, ou até um outro cantor brasileiro mesmo. É óbvio que existem quantidade de ingressos que estariam
estariam disponibilizados para essas pessoas. Mas aí esses critérios, eles vão estar estabelecidos na própria empresa que fizer, se for online, se for presencial, sempre levando em consideração que nós temos o direito ao lazer, mas é óbvio que é necessário que você também compreenda a necessidade de você comprovar que você faz parte desse grupo que tem direito. Inclusive alunos de pós-graduação, né, também tem direito. O professor, a Laís tem uma pergunta. Pois não, Laís? Ana, ele falou aí, né, que a empresa pode definir uma quantidade de meias entradas para aqueles eventos e tudo mais. Mas, por exemplo, na hora de vender esses ingressos de meia entrada, tem que estar especificado a quantidade? A gente tem 100 ingressos de meia entrada, seja por site, seja em ponto físico. Tem que ter essa informação para quem vai comprar por meia entrada? Veja, não necessariamente, sempre que você está num site, você tem aquelas informações nas entrelinhas. E é claro que existe um percentual que precisa ser estabelecido, que vai depender, por óbvio, desse evento, né? E assim, isso tem que ficar muito claro de que a partir do momento que você consta, como eu já tenho explicado, a partir do momento que você decide ter esses eventos, você precisa ter em mente de seguir critérios estabelecidos na própria legislação. E colocar quem de fato vai ter direito a essa entrada, né? Isso. E aí, por óbvio, é muito relativo, porque você sabe que para além, claro, tem o direito, ele vai ter que ir lá cumprindo, mas vai que no meio desse evento, e aí é por isso que você vê tanto em alguns eventos não tendo essa quantidade de números, porque você nunca sabe como é que vai ser a oferta-demanda, mas aí por óbvio que existem ouvidorias do próprio Ministério Público e dos próprios, se for municipal, estadual, federal, que também fiscalizam para ver se está sendo cumprido todas essas... Professor, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de assunto, pode procurar o Núcleo de Práticas Jurídicas, por exemplo, aqui da Uninassal, para conversar com vocês, entender melhor? É exatamente isso que nós íamos conversar agora. Eu ia argumentar que durante esse período de férias, mas também durante todo o semestre, nós temos no período de férias especificamente alguns plantões, e durante todo o semestre também você pode ligar para o número, o DDD 81, né, 989012206, e você fala lá no NPJ, que vai ter sempre um professor orientador lá dos nossos alunos, inclusive alunos também, nessa preparação, para que eles sejam ótimos profissionais e para que vocês também tenham os seus direitos garantidos ao longo do tempo. Obrigada, professor André Martins, ele é professor de Direito Constitucional da Uninassal Caruaru. E aí, Laís, só para a gente finalizar aqui, não é? Estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, professores têm acesso, tá? Tem direito à meia entrada, mas em cada uma dessas categorias tem que ter a sua documentação, não é? O estudante tem que ter a carteirinha, né, comprovada, feita. Se faz um curso, você tem que pedir a fabricação da sua carteirinha com a documentação correta, né, que você está estudando, a carteirinha tem que estar na validade. As pessoas com deficiência precisam informar também no documento, né, que tem o PCD. Então, cada categoria precisa informar a sua necessidade para ter acesso ao documento que comprove que você tem direito à meia entrada. E aí, a lei federal assegura esse acesso em salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circos, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional. A lei, repetindo, é a 12.933/2013. Laís. Obrigado, Ana. Obrigado, professor André, pelas informações. Então tá aí, gente, né? O esclarecimento sobre o seu direito. Né, fique atento aí para saber quando cobrá-lo. E como o professor bem lembrou, né, qualquer dúvida, entre em contato com o Núcleo de Práticas Jurídicas lá do Uninassal para poder, né, saber como agir, como proceder. 7h45, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala de política e tem futebol também. Então não sai daí, a gente volta já.